Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer sempre estar aqui com vocês para mais uma aula. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, a aula 5 tem como objeto de conhecimento denotação e conotação, detalhamento, aspectos semânticos, efeitos de sentido. Então, é isso aí, né? Nós iremos começar nossa aula. Então, minha gente, nós iremos trabalhar o efeito de sentido das palavras. Então, a palavra sozinha, ela não tem muito sentido, né? Muito efeito, mas ela, dentro de um texto, ela vai mudar o seu sentido, o seu significado. Porque a língua portuguesa, ela é diversificada e rica, né? E a língua é viva, também ela se modifica todos os dias, morre uma palavra, nasce outra. Uma mesma palavra pode ter vários sentidos, dependendo da situação em que é empregada e da intenção de quem fala. Tá? Então, antes de chamar o vídeo para vocês assistirem aí uma apresentação e identificarem aí termos, né, para a gente ver como os sentidos são diferentes, a gente vai falar um pouco sobre uma palavra, né, para vocês observarem como ela vai mudar o seu sentido. Por exemplo, quando eu digo onça, ela sozinha, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Você vai pensar no animal, né? Mas, se essa palavra onça, ela vier dentro de outro contexto, por exemplo, aquela senhora é uma onça, ela vai ter o mesmo sentido da primeira palavra que eu falei, como animal? Não, já vai ter outro sentido, né? Mas ela ganhou esse outro significado dentro do contexto, porque fora dele você não iria entender. Então, se ela é uma onça, mas tem alguma característica um pouco semelhante, né? Da onça animal para o efeito que está sendo apresentado lá na frase. Ela é uma onça porque ela é valente, né? As pessoas devem ter medo. Então, tem algo ali que podemos fazer essa relação de sentido entre o animal e a pessoa. Então, agora sim, a gente vai assistir a um vídeo. Vocês prestem bastante atenção na fala das personagens. Depois a gente volta para conversar sobre ela. Oi, amigo. Olá, tudo bem? Tudo. Tomar aqui um achocolatado pra ficar bem docinho. Ai, não, amiga. Pra manter a forma, eu só tomo café amargo. Deus me livre de amargo. Baixa os perrengues da minha vida. Olha só, deu para perceber, né? Aí na fala, a palavra que a gente vai trabalhar, mas eu trouxe para vocês. Eu sei que o vídeo é bem mais rápido, mas a gente vai ver a apresentação. Olha, você vai observar, nós temos aí os colegas fazendo uma apresentação. E o primeiro personagem, né, ele fala, para manter a forma, só tomo café amargo. Então, nós temos aí amargo, né, em destaque. A outra personagem aí diz, eu não consigo de amargo, já me bastam os perrengues da vida. Veja que mudou o sentido, a palavra é a mesma, amargo, né, nos dois contextos, porém, o primeiro, ele está falando, né, do amargo no sentido que não tem açúcar, né, se refere ao gosto, né? Então, se está amargo é porque não está doce, não teve, né, esse preparo para que eu pudesse tomar, né? No caso, a gente geralmente se coloca o açúcar no café, né? Ele fica doce ou não fica muito doce, mas nesse caso amargo, está se referindo ao paladar.
Já no segundo, eu não consigo, de amargo já me embaixo dos perrengues, aí já vai mais para o lado, eu não posso colocar, né, um açúcar em algo da minha vida, né? Por exemplo, nas minhas emoções, no meu sentimento, que tem a ver com as minhas ações. Eu não posso pôr, né, um açúcar para ficar doce. Então, aí já tem outro sentido, não mais no sentido de doce, né, de adoçar um café, por exemplo. Então, vimos, né, nos contextos diferentes, a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Então, vamos observar outra situação. Aqui nós temos um rapaz, né, todo aí musculoso, vê que ele frequenta a academia, né? Pela sua estrutura, e aí passa as jovens. Geralmente, quando passa um homem bonito, não, né, se tiver mulheres, principalmente, sempre vai dar uma olhada, né? E vai dizer, ó, é muito gato, mana. Uma fala para a outra. Mas veja que a palavra gato não existe só com sentido, né, de uma característica de uma pessoa. Principalmente no sentido literal, qual é? É de um animal. Por isso que a criança toda inocente jamais vinha pensar, né, que seria um homem, que fosse chamado de gato. Por isso que está aí a imagem de um gatinho, um animal, que foi o que a criança pensou, né? Mas a moça não, nós sabemos, né? A gente já é vivido, mais vivido, e sabe que utilizamos a palavra gato ou gata como quando a gente quer se referir a uma pessoa, né, simpática, bonita, agradável. Então, vamos ver, aqui você já observou que o gato ele foi utilizado, né, no seu sentido, no sentido diferente do real, que é do animal. Aí vamos fazer a leitura do verbete do dicionário, que diz gato, substantivo masculino, animal doméstico, pertencente à família dos felídeos, bichano. Já está dizendo aí, ó, né, no sentido figurado, gato, descuido, gatuno, na gíria, garoto, rapaz bonito, aumentativo de gato, gatão, gatarrão, e a separação gato. Aí é como se fôssemos buscar lá no dicionário qual é o primeiro sentido que vem, no seu sentido real, né? De gato, animal doméstico, pertencente à família dos felídeos, bichano. Então, quando você vai buscar, né, o conceito de uma palavra, a primeira coisa que vem vai ser no seu sentido real, né, que vai aparecer no dicionário. Depois vem os outros possíveis sentidos que a palavra pode trazer. Portanto, vamos ver aí, gato, ele está no seu sentido denotativo, né? É uma denotação, a palavra gato como animal. A gente fala que está no sentido de dicionário, porque você viu lá que o primeiro conceito é no seu sentido literal, né? No seu sentido real. Já gato, ele já toma outro sentido, né? O gato no sentido de bonito, rapaz bonito, elegante. Então, ele está no sentido conotativo. Temos aí gato como denotação e gato como conotação. Então, o que é esse conceito de denotação e conotação? Vamos ver. Denotação é o emprego da palavra no seu sentido próprio, real, que nós chamamos de linguagem denotativa. Conotação é o emprego da palavra no seu sentido figurado, que não é aquele sentido real, aquele primeiro que você encontra lá no dicionário. Nós chamamos de linguagem conotativa.
Então, veja que quem tem dúvida, quando for ler um texto ou verificar alguma palavra, qual é o sentido denotativo e o conotativo? Aí você coloca na sua mente, olha, denotação vem de quê? Começa com D, né? Aí você já liga com dicionário, denotação, dicionário. Aí você já sabe que é o sentido próprio daquela palavra, o sentido real. Como a gente vê, né, diariamente a gente coloca nomes que não é próprio, né, da perna. Olha, a perna da cadeira está mole. Não é a perna, né, como parte do ser humano, mas é sentido denotativo. Porque se você for procurar perna, vai aparecer primeiro esse significado lá. Seu sentido denotativo, sentido de dicionário, né? Seu sentido real, sentido próprio. Já a perna da cadeira é uma conotação, né? Sentido conotativo, porque ele já tomou por base outra dimensão, outro sentido, sem ser o seu sentido real. A gente vai agora, para ficar melhor, né, para vocês visualizarem melhor as características, a gente vai analisar um quadro para ver a diferença de denotação e conotação. Eu vou utilizar, né, nos meus textos esse sentido. Então, a denotação, a palavra com significação restrita, porque só vai ter aquele sentido para aquela palavra. No caso do gato, na denotação vai ser o gato como animal e nada mais. Já na conotação, a palavra com significação mais ampla, porque eu posso, né, colocar essa palavra gato em outras situações, em outros contextos, trazendo outros sentidos, dando outro sentido para essa palavra gato. Então, por isso que a conotação ela tem essa significação, esse sentido mais amplo. Posso brincar com essa palavra, dando outro sentido. Por isso que a conotação ela está muito no texto literário, que os escritores eles brincam com as palavras, né? Eles fazem jogos com as palavras. Denotação, a palavra com sentido comum do dicionário, né? O primeiro sentido que você vai encontrar lá no dicionário vai ser no sentido denotativo, né? Que é o sentido real da palavra. Já na conotação, palavras cujo sentido extrapola o sentido comum, vai muito mais além do sentido restrito daquela palavra, né? É como eu já falei, como tem significação mais ampla, ela vai, né, você vai, dependendo do contexto, vai identificar vários outros sentidos para ela. Palavra usada de modo automatizado. Por isso, né, na denotação, quando se fala uma palavra, a primeira coisa que vem na mente é ela no seu sentido real, né? Quando naquela tirinha que nós vimos, naquela apresentação, né, que quando falaram gato, a criança veio automaticamente na cabeça da criança o gato como animal. Ele está no seu sentido denotativo. Então, esse vem de modo automatizado. Já na conotação, a palavra é usada de modo criativo, porque se cria, né? Vários outros sentidos. E a linguagem denotativa é uma linguagem comum. Já a conotativa é uma linguagem rica e expressiva. Tudo por conta dessa ampla, né, forma de significação. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, gente, essa diferença entre a denotação e conotação. Porque se você tiver compreendido, né, essas características, você vai identificar fácil um texto com sentido denotativo e texto com sentido conotativo. É claro que tem o predomínio, né? Porque às vezes ele pode vir uma palavra ou outra, mas se predomina com um sentido. Então, vamos ler um texto aqui chamado A Festa. Então, veja só. O teu corpo moreno
vai abrindo caminhos, acelera meu peito, nem acredito no sonho que vejo, e seguimos dançando. Aí você vai ler esse texto, né? Não conhece o autor, se você conhece o autor, você já pode tirar algumas conclusões, no caso aí Milton Nascimento, CD, né? Ainda viu que na música se usa muito sentido conotativo das palavras, né? Um texto com linguagem literária e tal, a gente viu isso, que a música também faz parte disso. Então, de repente, quando você vê peito, né? A palavra peito, aí vem logo na sua mente, claro que, por isso que diz que automaticamente vai aparecer, né? Você vai visualizar na sua mente aquilo que é de sentido real, né? Primeiro conceito. Mas aí dentro do texto já vai lhe dar uma significação, né, diferente da real. Então, veja só como acontece no texto 2. Peito, substantivo masculino, parte do tronco, que contém os pulmões e coração. Pode passar aí para eles visualizar o texto 2. Que contém os pulmões e o coração, parte anterior e externa do tórax, mama. Então, aí, você, mini dicionário, já viu também, automaticamente você já percebe, né? Se você for analisar que tipo de texto é esse, a linguagem que predomina nos dois textos, a gente vai voltar lá para o primeiro. Então, olha aí, vai abrir, o teu corpo moreno vai abrindo caminho, acelera meu peito, nem acredito no sonho que vejo e seguimos dançando. Tiver estrutura, né, que já faz parte de um texto literário, né, o texto literário, ele traz a linguagem conotativa, com um sentido mais amplo, no caso, peito, acelera meu peito. Será que isso é verdade? O meu peito mexe? Alguém vê ele acelerando dentro de mim? É claro que vai dar mais expressividade quando se usa esses termos dentro de um poema, porque uma música é um poema, né? Uma poesia, então faz parte do texto literário. Já no segundo, a gente observe que nós tiramos de um dicionário, né? Então, aí a linguagem é denotativa, né? A linguagem com seu sentido real, é o sentido primitivo, a primeira palavra que vem à sua mente também automaticamente. É isso aí. Então, temos dois textos diferentes, né? Um literário e um não literário, porque nós utilizamos, né, o sentido denotativo, a linguagem com sentido denotativo, e o segundo, perdão, com a linguagem denotativa, e o primeiro conotativo. E vamos agora analisar mais um texto, a gente vai verificar, né, qual foi a intenção do autor, e vamos observar, né, qual é a função dele, porque tem muito isso também dentro dos textos literário e não literário, qual é a funcionalidade. Então, a gente observa aí na imagem, né, que dá a entender que tem alguns presos que embarcaram. Esse texto ele foi construído através dessa imagem. Então, vamos ver o que é que acontece, né? O desembarque. Às 9h15 de uma segunda-feira, o pessoal da tripulação, né, a gente observa que tem gente aí da tripulação, se reuniu no convés e alguém deu a notícia de que iríamos desembarcar. Alguém está falando, né, noticiando algo. Desembarcamos às 10h30, depois de várias recomendações e de sermos passados em revista. Vamos
Quando os ferros foram lançados, os prisioneiros correram para várias partes, a fim de ver pela primeira vez a paisagem daquela nova terra que nunca tinham enxergado antes e que seria a nova moradia de todos. Depois da longa travessia marítima, do enjoo dos passageiros e da espera de vários dias, todos iam pisar em terra firme, fora do continente. É verdade, mas numa ilha no meio do oceano. Então, a gente verifica, né, algumas questões que envolvem, nós vamos ver se é texto literário ou não literário, qual foi a linguagem utilizada. Então, vamos, né, agora observar alguns termos. Sobre o texto, o desembarque, a linguagem denotativa, vocês, né, pela leitura, identificaram algumas expressões, algumas palavras que transferissem emoções, sentimentos, trouxessem esse tipo de coisa. Então, vamos ver algumas características, né, dentro desse texto. Então, basicamente, o texto é informativo, né? Ele ali só está contando, informando tudo o que aconteceu, né, ao sair e ao chegar no local. Ausência de reação emotiva, né? Não é aquele tipo de linguagem que te deixa emotivo, né? Que te faz pensar, que te faz refletir, no sentido de ficar triste, ficar alegre. Não, você recebe como uma informação mesmo do que aconteceu. Então, é destituído de sentimentos e juízos, né? Então, não se vê nada aí subjetivo, né? Dito, que venha, que traga, que aflore as impressões do autor. Eles ficaram desse jeito, eu os encontrei dessa maneira, não era legal, não gostei da situação. Não se vê isso, não existe esse juízo de valor por parte de quem escreveu. Palavra em estado de dicionário, lá está, né, todas as palavras, não tem palavras que você possa imaginar outra coisa, que você possa tirar outro sentido para esta palavra. O objetivo é meramente informar. Então, vamos colocar na nossa mente que o texto não literário, ele tem esse objetivo que é de informar. Diferente do texto literário, ele não tem, né, esta preocupação. Então, quem vai informar, que tem o objetivo de informar, são os textos com a linguagem denotativa, os textos não literários. Então, eles têm esse objetivo e esta preocupação de informar, né, e de passar a verdade. Eles têm esse compromisso com a verdade. Então, a gente vai para o segundo texto. 12.207 12.207 Desembarcamos. Os ferros foram lançados no porto e nos pulsos, enquanto fomos expulsos da vida e do continente, estando sujeitos ao pulsar de incríveis sentimentos e ao sabor das ondas e das contingências, rondamos em redor das continências dos guardas. Depois da viagem, da travessia e do enjoo, nos colocaram em uma sala, tiraram nossa roupa, nos revistaram, nos vestiram, nos revestiram de oco e fizeram a chamada. Ganhei o número de registro e, por um instante, perdi as esperanças. Polar e Alex, Camarim de Prisioneiro, São Paulo, Global Editora, 1980. Então, deu para ouvir direitinho? Mas vamos voltar aqui com o texto, vamos fazer uma nova leitura, tá? Para você compreender bem. Desembarcamos. Os ferros foram lançados no porto e nos pulsos, enquanto fomos expulsos da vida e do continente,
estando sujeita a pulsar de incríveis sentimentos e ao sabor das ondas e das contingências. Rondamos em redor das contingências dos guardas, depois da viagem, da travessia e do enjoo, nos colocaram em uma sala, tiraram nossa roupa, nos revistaram, nos vestiram, nos revestiram de oco e fizeram a chamada. Ganhei um número de registro e por um instante perdi as esperanças. Veja aí já tem, né, um ar mais poético. Então, é um poema, uma poesia de Alex Polari, 12.207. Contém vários elementos que provocam reações no leitor. Aí nós vamos ver algumas. A expressão "os ferros foram lançados" tem um significado mais amplo do que no texto. O desembarque. Os ferros foram lançados, né? Aí pode ser jogado na praia, mas aí se fala das algemas, né? Aí tem mais um sentido esses ferros, não só de jogar lá para a praia, o ferro do navio e tal, mas também um ferro que foi lançado nos pulsos, né? Então, fomos expulsos da vida e do continente. Nos revistaram, né? Vai olhar se tem algo sobre eles. Então, mas a gente está vendo, né? O desembarque é o mesmo tema, mas a gente vê a forma como foi construído o texto, que é diferente. Nos revistaram, nos vestiram, nos revestiram de oco. Então, já estão nus, né? O que é que queriam mais, né? Então, esse revestido de oco não tem mais nada a perder, não tem mais nada a ver, mas fizeram isto com eles. A sonoridade do texto é um aspecto literário também bem notável, né, que foi pela estrutura dele, que é um poema. O título do texto, 12.207, é o número que o prisioneiro recebeu nos registros da prisão. Então, este número, a pessoa perde, né, até sua identidade, porque não é mais chamado de João, José, Maria, é chamado pelo, ei, você é 201, 302. Então, aí também a pessoa perde tudo, né? Perdeu a dignidade e perde também a identidade. Então, nós estamos diante aí de um texto literário, né, que foi utilizada a linguagem conotativa, né? Dá para observar pela estrutura do texto, pelas palavras que foram empregadas. Então, é isso aí, gente. Esta foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto da nossa aula, o sentido denotativo, o sentido conotativo das palavras. E até a próxima.